Olá! No OAB Entrevistas de hoje, nós vamos falar sobre defesa das prerrogativas da advocacia, um tema tido como caro para a classe. Ao longo do programa, nós vamos destacar a importância desse assunto. Eu sou Ana Paula Souza e começa agora OAB Entrevistas. E o nosso entrevistado de hoje para falar sobre esse assunto é o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Charles Dias. Muito bem-vindo ao nosso programa, Dr. Charles. Muito obrigado, Ana Paula. Bom dia aos telespectadores. É uma satisfação imensa estar aqui para falar sobre esse tema, que, como você já se referiu, é um tema caro para a advocacia. Justamente, e a primeira pergunta é essa: por que a advocacia considera esse um tema caro? Muitos advogados e advogadas sempre se referem às prerrogativas como um assunto caro. Por quê, doutor Charles? Ana Paula, as prerrogativas é um termo que se deu para o exercício da atividade profissional. As prerrogativas, elas se traduzem no direito ao acesso a autos de processos, no direito à entrevista com o advogado, de forma que o direito da prerrogativa é, em suma, de forma muito próxima, muito exata, é o direito de advogar. Sem prerrogativas não existe advocacia. E sem advocacia, não existe Estado Democrático de Direito. Dentro, então, desse contexto de importância do tema, qual tem sido o trabalho de atuação, como tem sido o trabalho da Procuradoria Nacional, chefiada pelo senhor? Nós somos hoje no Brasil 1 milhão de advogados. E são poucos os juízes, e são poucos os promotores. Então, imagine que existe uma demanda de processos e uma demanda de ações judiciais muito grande nos tribunais. Essa demanda gera, via de regra, uma tensão entre advogados e Ministério Público ou juízes. E esta tensão, ou às vezes essa necessidade de fazer com que o processo ande, acaba gerando desrespeito à atividade profissional. Então, assim, respondendo à sua pergunta de como tem sido a atuação da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas. Esse conflito tem sido gerado de forma tão intensa que, por outro lado, se busca agora criar uma criminalização da profissão, né? E aí se tem ações diversas onde, via de regra, tanto o Ministério Público quanto o magistrado quer confundir o advogado com o seu cliente e, não raro, pretende colocá-lo numa formação de quadrilha com aquele que ele defende. O advogado não pode ser confundido com o cliente na advocacia criminal. Mas diz respeito à prerrogativa, não ocorre só na advocacia criminal. Ela inicia na advocacia criminal e ela se evidencia de forma muito forte na advocacia criminal, mas ela se espraia muito rapidamente. E aí você tem criminalização do exercício da advocacia, por exemplo, em advogados públicos, quando emitem parecer em processos licitatórios, parecer que não são vinculantes, são apenas opinativos, e é único e exclusivo exercício de defesa, mas nesses casos já se busca criminalizar o advogado, afirmando que ele estaria participando, sem que ele saiba de nada, de lavagem de dinheiro, de desvio de recursos, de formação de quadrilha, enfim, todos esses são os casos onde a Procuradoria tem sido demandada e ela tem agido exatamente atendendo o advogado nas suas necessidades, promovendo a defesa judicial, muitas vezes acompanhando o advogado nesses processos nos quais ele tem sido posto como réu e tem tido muito sucesso. Nós temos conseguido trancar ações contra advogados, nas sustentações orais que são feitas através da Procuradoria Nacional de Prerrogativa. Nós temos conseguido, via de regra, fazer valer o direito de que o advogado exerça a sua atividade de forma livre e desassombrada. Recentemente, o site da OAB publicou uma matéria justamente mostrando o trabalho de atuação da Procuradoria. Desde que ela foi criada em 2013, em fevereiro de 2013, foram mais de 27 mil atendimentos. Só em 2016 já foram mais de 4.500 atendimentos de auxílio à advocacia. O senhor falou aí que a atuação é bem ampla. O senhor pode especificar esses auxílios para a gente? Perfeito. 4.500 até a data em que foi publicado o relatório. Já vamos em mais de 5.000, né? Como eu havia falado anteriormente,
A Procuradoria tem participado como amicus curiae em reclamações junto ao STF, como assistente nos tribunais superiores, tanto no TST quanto no TSE ainda não, mas no TST e no STJ. Nos tribunais regionais federais, ela tem várias ações que buscam garantir o direito do exercício da advocacia. Para te citar um exemplo, a questão do atendimento dos advogados nas agências do INSS, onde o INSS tem exigido para que os advogados sejam atendidos. Por exemplo, o advogado vai lá com três clientes, o INSS exige que o advogado marque 3 audiências e pegue 3 senhas para ser atendido. E coloca o advogado em situação igual à situação do cidadão, quando na realidade a nossa lei, a lei da advocacia, ela estabelece que o atendimento do advogado deve ser prioritário, porque ele está ali, inclusive, a contribuir com a justiça, a contribuir com o deslinde da causa. O advogado, ao contrário do que muitos pensam, ele não está ali para atrapalhar. Mas tem criado entendimento, tanto em parte do Judiciário como em parte do Ministério Público, que o advogado estaria ali para atrapalhar o andamento da Justiça. Quando, na realidade, a Constituição afirma claramente que o advogado é essencial à administração da Justiça. Aliás, é indispensável à administração da Justiça. E vai além. Ele fala, ele é inviolável nos seus atos e manifestações no limite da lei. Então, pensar em justiça, pensar em direito, sem respeito à prerrogativa e sem atuação livre e desassombrada do advogado, é pensar num Estado que é tudo menos um Estado democrático de direito. Inclusive, nós vamos continuar falando dessa questão dos órgãos públicos que dificultam a atuação da advocacia no próximo bloco também. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora. E no próximo bloco, nós vamos falar um pouco mais sobre o aspecto do trabalho da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas. Não saia daí, nós voltamos já.